Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar hoje sobre gestão do conhecimento e vamos falar sobre o mestrado, stricto sensu, em gestão do conhecimento da Unicesumar. Bom, trouxe aqui comigo para a gente fazer essa live o professor Matheus, a professora Letícia e a professora Thaís. Todos nós somos professores do mestrado, estamos representando o mestrado, nós ainda temos mais 8 professores no mestrado. E nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre gestão do conhecimento, ciência, do porquê da ciência, por que a gente faz ciência, e vamos falar também das nossas linhas de pesquisa, das linhas de pesquisas que temos no nosso mestrado. Então, vem com a gente, acompanhem, mandem as suas perguntas para nós interagirmos e respondermos da melhor forma possível. Eu vou começar falando para vocês sobre gestão e conhecimento. O que essas duas coisas têm a ver, né? Então, por que gestão do conhecimento? Se nós formos ver a palavra gestão, epistemologia de gestão, o que ela quer dizer, a gestão ela é aquela coisa de sistematizar, de controlar, de regulamentar determinados processos ou procedimentos dentro de uma organização, formalizar isso de forma sistemática, com uma ordem lógica. E o conhecimento, o nosso conhecimento, ele é tácito, ele não é presente, nós não conseguimos enxergar esse conhecimento. Então o grande desafio é como eu posso gerenciar esse conhecimento na organização e para que é que eu preciso gerenciar o conhecimento. Eu vou colocar para vocês um cenário hipotético, mas que acontecem em várias organizações. Por exemplo, um grupo de pessoas que trabalha com uma determinada função dentro de uma organização e, de repente, algumas pessoas resolvem sair desse grupo, sair da organização por alguma outra oportunidade que eles têm na vida. E aí, quando eles saem dessa organização, eles levam com eles esse conhecimento. Na hora de eu recompor essa equipe, ou trocar os membros dessa equipe, como é que eu faço para treinar, para passar esse conhecimento que saiu da organização? Então isso precisa estar sistematizado, isso precisa estar explicitado de alguma forma. Então a gestão do conhecimento é justamente isso. Nós tentamos, de uma maneira muito simplificada, nós tentamos procurar métodos, formas de fazer com que esse conhecimento fique na organização e mais, ele gere novos conhecimentos e gerando novos conhecimentos, nós possamos inovar dentro da organização e dar sustentabilidade à organização. Quando eu falo organizações, independe da sua natureza, pode ser organização pública, privada, qualquer tipo de organização, na verdade, certo? Então, dado esse contexto, por que nós fazemos ciência? A ciência é justamente uma forma verdadeira de você validar um determinado conhecimento. Então, quando a gente fala de conhecimento, ele está muito ligado à ciência. E essa ciência, ela sempre busca a verdade. E o conhecimento, para ser conhecimento, ele tem que ser verdadeiro. Então, nós juntamos essas duas coisas, a ciência com o conhecimento em busca da verdade, em busca de algo que possa ter sustentação para que nós não fiquemos com a impressão de que aquilo que está sendo passado só funciona em um determinado contexto, ou talvez não funcione em um determinado contexto, Então nós precisamos dessa validação, e a ciência é uma forma de validação disso. Dentro do nosso programa, é isso que a gente faz. Buscar a verdade, buscar o alicerce dentro da ciência para dizer como, por quê, para quê nós vamos fazer a gestão do conhecimento nas mais diferentes organizações.
E nós temos duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa Educação e Conhecimento e a linha de pesquisa Organização e Conhecimento. Aqui, para a gente fazer esse bate-papo, depois dessa introdução, a professora Letícia e a professora Thaíse, que são da área Educação e Conhecimento, podem falar um pouco mais das linhas de pesquisa, dos temas de pesquisa que hoje elas estão trabalhando. Todos nós aqui trabalhamos em temas de pesquisas diferentes, né? Do nosso laboratório LEAL, Learning Analytics, onde a gente promove essa parte de estudo em cima de estatística. O professor Matheus, inclusive, é um dos estatísticos desse laboratório. Então, nós temos hoje tentado calçar tudo que tem na literatura, o que as pessoas falam, o que as empresas praticam, para ver se aquilo faz realmente sentido dentro de um contexto organizacional. Então, isso é ciência, é essa busca pela verdade. Professoras, muito bem-vindas. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre educação e conhecimento. Como é que essas coisas, elas se complementam ou elas estão relacionadas? Obrigada. Bem-vindos e espero que esse movimento e esse momento seja de integração, né? E que proporcione para você, aí do outro lado, melhores informações sobre esse programa. Uma das grandes variáveis que nós temos hoje dentro do programa de mestrado em gestão do conhecimento é a linha de educação e conhecimento. E eu sou um tanto quanto apaixonada pela possibilidade e a potência que essa linha tem, olhando para as organizações educacionais. Hoje, o nosso programa ele não está centrado na educação como uma perspectiva apenas da escola, mas principalmente na educação sobre o entendimento dos processos educacionais. O nosso grupo de pesquisadores, né, ele contempla hoje demandas que vão das políticas públicas a ações muito mais concretas e práticas do campo escolar e educacional. Nós passamos do cenário escola para o cenário ensino superior, para as perspectivas, né, de modalidade de ensino que vão da educação à distância ao ensino presencial. Então, eu e a professora Thaíse hoje somos uma das representantes desse grupo e estamos envolvidas em desenvolver pesquisa que tem oportunizado este olhar científico sobre a prática docente, sobre a relação professor-aluno e sobre o sistema de integração entre as possibilidades de quantificar e qualificar a análise, né? O quantificar e essa risada aqui é porque a professora Thaíse tem trazido cada vez mais para esse cenário da educação, junto com os demais estatísticos do programa, esse olhar de como eu coloco uma percentagem, uma análise de similitude aqui que vai me permitir compreender melhor os dados que eu encontrei. Diante disso, professora Thaíse, o que é que os dados e a pesquisa hoje têm para nos oportunizar, né, dentro do cenário da educação? Então, dando continuidade nessa explicação da professora Letícia, a ideia é entender o processo de ensino e aprendizagem como uma metodologia também, como um processo. E identificar nesse processo como que o conhecimento ele é compartilhado e como que ele vai ser exposto ou a um grupo de alunos ou por uma vivência. Então, nesses diferentes meios de ensino que nós temos hoje. Então, seja com uma comunidade específica ou com uma política pública. E a partir disso, gerar informações de o que eu estou passando, como que é recebido e numericamente como que essa informação está sendo absorvida por um grupo, como que ela está gerando uma informação, gerando um conhecimento, para daí ela dar uma continuidade. Então, quando a gente vem com essa parte de análise estatística, uma teoria de resposta ao item ou uma análise quali quantitativa,
é para entender nesse processo quais as vertentes funcionam, como que a gente tem essa resposta e, a partir dessa quantificação, propor novas metodologias ou fazer uma análise de uma metodologia que já está sendo utilizada. Como a gente tem hoje o uso da gamificação no ensino, tanto no ensino fundamental como nas universidades. É uma nova tecnologia, tem a inteligência artificial auxiliando nesses processos, o Matheus e o Nelson podem falar melhor, mas como que o aluno recebe essa informação de uma forma diferente e como que ele transforma essa informação em um conhecimento nesse processo. Então a ideia é quantificar e entender esses processos do conhecimento no meio da educação também. Então a nossa linha de educação e conhecimento hoje abarca profissionais da educação, estudantes vinculados ao interesse pela docência e sujeitos envolvidos também nos recursos pedagógicos que estão vinculados. Então, a gente perpassa aí de um profissional que atua na educação infantil a um profissional que hoje atua na produção de materiais para o ensino superior. Obrigado, professoras. Muito bem colocado essa parte de pesquisa dentro da educação. Professor Matheus, e na nossa linha de pesquisa, organizações? Como é que nós vamos favorecer, né, profissionais que trabalham nas organizações de forma a trazer essa verdade, a ciência, por meio da ciência, trazer a verdade para nós auxiliarmos essas organizações em seus problemas cotidianos, diários, né, e assim por diante. Olá a todos, sejam bem-vindos. Na linha de organizações, embora o conceito organização não é tão difundido, mas não importa a natureza, se ela é pública ou privada. O que importa é que qualquer organização, seja uma empresa, o próprio governo a nível municipal, estadual, é considerado uma organização, com fins lucrativos ou não. Até uma escola também. Até mesmo uma escola. Uma escola é uma organização. É uma organização. É então, importante frisar isso. A atuação, ela visa dar um ferramental, e aí é que entra a gente que é estatístico, que é propiciar ferramentas, né, através de métodos estatísticos, métodos analíticos, né, mais diferentes métodos possíveis, para que a gente analise um determinado cenário, uma determinada situação, e que a gente possa auferir alguma coisa sobre essa situação, tá? Isso pode impactar, por exemplo, em termos de política pública, né, o gestor educacional a nível municipal, estadual, ele, com essa ferramenta em mãos, ele pode mudar uma política pública, até mesmo uma empresa. Dependendo do que a empresa for fazer, ela pode tomar uma decisão calçado em elementos, né, metodologicamente testados, para que a empresa funcione melhor, tenha uma gestão de conhecimento melhor, né? E, claro, óbvio, né? Qual que é o assunto do momento hoje? Como colocar em todo esse processo de gestão do conhecimento, seja a nível educacional ou seja a nível, né, organizacional, a inteligência artificial. Eu dei um pouco de risada quando a professora Thaís falou, né, de nós dois que está trabalhando com inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial, ela vem, né, num momento muito oportuno de facilitar a difusão do conhecimento. Isso é uma coisa muito importante a ser dita, tá? Essa questão de acesso ao conhecimento de maneira rápida, né, e ágil, né, para todos que saibam usar as ferramentas de inteligência artificial, e também cortar tempo, né? Ou seja, dado tempos cada vez mais que a tomada de decisão tem que ser tomada num período muito curto de tempo, a inteligência artificial ela veio para auxiliar nessa tomada de decisão. Então hoje, né, por exemplo, eu trabalho muito com modelos estatísticos, né, um pouco mais robustos, ou até mesmo machine learning, deep learning, né, que são termos muito corriqueiros. Antigamente demoraria muito tempo para se analisar.
hoje, esses métodos trazem uma resposta muito mais rápida, né? Então, podemos tomar essas decisões a nível, né, que for, de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente e com uma acurácia muito grande, né? Ou seja, os modelos hoje, eles... Precisão, né? Exato, a precisão, antes a precisão ela deixava a desejar, mas hoje já existem modelos que deixam a precisão muito alta, né, para que a tomada de decisão seja o mais bem feita possível. Ótimo. Nessa linha também da organização, e agora fazendo um pouquinho essa parte que você falou da precisão do modelo, isso depende muito dos dados também que a gente coleta e analisa, né? Então, a gente tem hoje meio que uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que nós precisamos de dados, nós temos leis de proteção ao dado, que isso às vezes fica um pouco, restringe um pouco o pesquisador também, no sentido de você poder analisar as informações com os dados sensíveis. O que eu sou super a favor de uma proteção de dados, tem que ter mesmo, mas muitas vezes isso acaba implicando na nossa ciência, né? Até que ponto esses dados, a qualidade desses dados, ela pode influenciar nas nossas decisões ou nos nossos modelos estatísticos dentro das organizações? Basicamente, trabalhamos com diversos tipos de dados, né? Desde dados públicos, né, de bancos de dados públicos, seja a nível nacional ou mesmo mundial. Mas, por exemplo, no campo da educação, eu digo no campo da educação porque, como estatístico, eu também auxilio, né, as minhas colegas aqui a fazer algumas análises, né? Então, eu estou sempre, né, nas duas áreas. E algumas informações, elas são um pouco mais sensíveis, né? Como, por exemplo, a questão de entrevista, né? Então, requer alguns passos científicos a mais. Então, por exemplo, se eu vou aplicar uma revista com gestores ou mesmo professores, alunos, eu preciso passar por um comitê de ética, né? Isso, dentro do programa, existe todo um procedimento que é feita essa validação junto a um comitê de ética que aprova essa aplicação desse questionário, é feito um piloto, né? E a partir desse piloto é que é feito de fato essa aplicação desse questionário, e a partir disso é que nós podemos fazer essas análises. Mas existem também outras análises, né, que utilizam dados mistos, né? Sejam eles questionários estruturados, semi-estruturados, com dados públicos, né? Então, tudo depende do objeto que se quer analisar dentro do campo da gestão do conhecimento. Como o campo é muito amplo, então a gente pode desde analisar política pública, documentos de políticas públicas através de, por exemplo, análise de conteúdo, né, que é uma das nossas vertentes atuais dentro do programa, né, fazer análise de conteúdo, até mesmo utilizar a machine learning para analisar bancos de dados públicos, né? Então, é bem amplo isso. Mas tudo validado dentro do quê? Dentro do rigor científico, né, que eu acho que é isso que é o mais importante dentro de um programa de mestrado, stricto sensu, é o rigor científico e a questão de aliar sempre a ética, né, com os dados e a Lei Geral de Proteção de Dados. Maravilha. É sempre importante dizer que quando a gente coloca, né, o professor Matheus falou, por exemplo, a publicação em uma revista. O nosso papel enquanto pesquisador, porque a pesquisa, a ciência, ela tem que ser pública, ela tem que ser democrática nesse sentido, ela tem que ser aberta, né? E quando a gente fala de publicação, por quê? Porque num mestrado stricto sensu, nós visamos publicação, nós visamos publicar os nossos trabalhos para que outras pessoas possam contribuir, possam avançar, possam até usar o nosso trabalho, né, professora Letícia e professora Thaís? Me fala um pouquinho como é que é essa sistematização, né, de publicação, para chegar e publicar uma pesquisa, porque muitos dos nossos alunos às vezes chegam aqui achando que vão fazer uma
Coisa rápida. Uma grande solução para o problema mundial da fome, por exemplo. Mas, na verdade, não é assim que se faz ciência, né? A ciência tem que ter paciência, né? Muita. E tem que saber lidar com a frustração, né? Uma das grandes questões dentro do campo da pesquisa é quando um aluno traz uma demanda, né? Quando ele começa a se envolver com o campo da pesquisa, a perceber o que é um problema, a entender o que ele poderia colaborar sobre o olhar da gestão do conhecimento ou sobre a proposta da gestão do conhecimento dentro do âmbito educacional. E ele começa a se questionar, e se tudo que vier for negativo? Eu estou esperando aqui mapear coisas legais, eu estou esperando encontrar a solução dos meus problemas, eu estou esperando terminar essa dissertação e poder chegar lá no campo da escola, lá no campo da docência e falar, ó, tá resolvido, né? E aí, de repente, a gente começa a problematizar em sala de aula que, olha, já existem teóricos que discutam esse ponto, que discutem essa problemática há pelo menos 120 anos, há pelo menos 80 anos, né? E aí o aluno trava e fala, tá, e por que não foi resolvido? Né? Porque quando a gente adentra no campo da pesquisa, a gente vai descobrindo que, vou trazer um pouco para o meu lado, né? Eu sou da educação especial, quero discutir educação inclusiva. Em qual prospecto? Em qual proposta? Sobre o olhar do professor, sobre o olhar do aluno, sobre o olhar da família, sobre o olhar da organização escolar. Aqui são 4 pontos que eu tenho, simplificando ainda todo o campo que pode adentrar. Aí o pessoal vem e fala, mas lá na minha especialização eu escrevi um trabalho de revisão de literatura estruturado no que os artigos já dizem. Não posso fazer isso aqui? Poder, você pode. Mas a grandeza da pesquisa é você encontrar a lacuna e, se possível, encontrar e identificar com maior clareza possível, né, e definitiva, qual é o problema. Então, nós não temos hoje uma resposta concreta do que, por exemplo, realmente problematiza a possibilidade de existir concretamente a educação inclusiva no ensino básico. Por quê? Porque a gente começa a mapear e vai descobrindo, tendo aula com o pessoal do setor da economia, né, que de repente não é só uma questão prática pedagógica, tem uma questão econômica. Depois eu vou lá, faço uma disciplina de políticas públicas e começo a descobrir que não é só uma questão econômica, é uma questão de tomada de decisão do governo e das políticas públicas, educacionais e da saúde. Então eu vou entendendo que, bom, eu olhei, aparentemente eram 4 pilares que eu podia seguir, né? Professor, aluno, família, escola. Mas aí eu tenho as políticas públicas que amparam a escola, que amparam o aluno, que amparam o professor, que amparam a família. E eu vou entendendo que no campo da pesquisa, nós vamos afunilando a respeito do tema, encontrando a problemática que mais aquece o nosso coração num interesse emocional e motivacional de fazer a pesquisa. E de repente a gente se depara com um resultado estatístico que vai me dizer que, olha, o que está dando errado não é o profissional, não é a formação dele. É porque a escola não recebe um fundo financeiro adequado. Então, dos grandes pontos que se tem e que faz meu olho brilhar dentro do programa, principalmente por ser pesquisa, principalmente por a gente validar com muita vontade uma pesquisa aplicada, né, que vá a campo, que identifique, que aplique entrevistas, que aplique questionário, que aplique escalas, que utilize de psicometria, que faça uma validação de todo um cenário, né, é porque a gente oportuniza um olhar interdisciplinar. Você não vai ter aulas simplesmente com um profissional formado na área da educação ou licenciado, né? Você vai ter a oportunidade de ter aula com uma pessoa da área da engenharia, que vai poder te trazer demandas, processos, ferramentas que quem é da licenciatura não alcança pelo perfil profissional. Então, diante disso, né, e diante desse olhar, por que não entender como uma análise estatística, como uma tomada de decisão, entre outras variáveis que a linha mais dura das exatas oportuniza, né,
para conseguir olhar para a pesquisa. Então, professora Thaís, o que você tem construído aí, né, que essa área pode olhar para a educação com mais afinco? Então, e nesse sentido que a Letícia falou e que o Matheus comentou, acho que a gente também tem que entender que dados públicos, eles não se resumem a dados econômicos e dados censitários. Então, hoje nós temos informações de fontes confiáveis na área ambiental, na área de educação. E é importante que quando o aluno vem com essa ideia de começar uma pesquisa, se aprofundar em um tema, em um assunto determinado, ele possa também já entender, nesse sentido da divulgação da pesquisa, divulgação dessa informação, quais dados ele pode utilizar e começar a combinar esses dados. Olha, eu tenho a vivência de sala de aula, eu consigo fazer então uma pesquisa aplicada numa sala de aula, mas quais outras informações eu tenho acesso de forma pública que vão estar influenciando isso? Então, como a Letícia falou, nem sempre a parte de ensino se resume a uma sala de aula. Às vezes, a parte do ensino, da educação, ela vai passar também pela parte financeira, pela parte, né, de uma política pública. Eu tenho esses encaixes. Então, quando a gente vem com a visão da engenharia, a gente entende mais esse formato de um processo. Então, para que eu consiga entregar uma aula de qualidade, além da combinação um aluno e um professor preparado, um ambiente adequado, o que eu também preciso mais? Para que esse professor ele esteja, naquele momento, disponível em uma sala de aula, quais são as políticas públicas que estão trabalhando com isso? Qual é a parte ambiental? Nós temos muito forte nesses últimos anos os ODS. E esses ODS, né, essas informações para o desenvolvimento sustentável, eles trabalham essa parte. Não é só a parte ambiental. Eu preciso ter em conjunto a parte social, que entra essa parte da educação, e a parte econômica. Então, acho que quando a gente fala de um mestrado interdisciplinar, é também nesse processo. É ter aula com professores que têm visões diferentes, que são de áreas diferentes, para que o aluno, quando ele chega com uma ideia de tema, ou pelo menos assim, olha, eu quero pesquisar em uma determinada área, ele possa conhecer pontos de vista diferentes sobre essa área, para aí sim enriquecer o trabalho dele. E por mais que às vezes o aluno queira vir com uma pesquisa teórica, ele vai conhecer tanto pontos de vista diferentes sobre a mesma proposta, que ele vai ver que às vezes só o teórico não vai funcionar para ele. Ele vai sentir a necessidade de fazer uma pesquisa aplicada. Então, às vezes a gente vem dessa assim, eu quero terminar rápido, fazer uma pesquisa. Às vezes a gente tem um aluno que vem nesse processo. O que eu preciso? E aí a gente fala eu falo na engenharia. Mesmo assim, o que tem que ser um trabalho, uma pesquisa? Tem que ter objetivo, tem que ter justificativa? Então, o que é um objetivo? O que é uma justificativa? E o aluno começa a descobrir que fazer ciência não se resume a sentar e definir. Um objetivo é isso. E ele mesmo vai querer ampliar o trabalho dele, a pesquisa dele, para ter essa volta para a sociedade, para uma comunidade específica, ampliando esse conhecimento também para a comunidade. Até porque o perfil do pesquisador exige que ele seja curioso, né? Que ele tenha muita persistência e que ele compreenda que o orientador muitas vezes vai direcioná-lo, mas não vai solucionar a demanda, né? Que ele vai gastar ali dias, horas, meses pensando em como solucionar algo que tem instigado ele ou causado curiosidade de ser solucionado. E o nosso cenário de publicação, né? Ele vem ao encontro e a ideia de que, bom, eu encontrei a primeira fagulha da primeira hipótese, vou publicá-lo, vamos ver o que a comunidade científica tem a dizer a respeito disso. Então, para fechar, uma característica também de um aluno que tem interesse para o mestrado é estar disposto a muitas vezes ouvir críticas, não só positivas, mas negativas, do que precisa ser melhor refinado, qualificado do seu trabalho, né? Então, diante disso, esse processo democrático que o professor Nelson lançou, né, ele vem muito dentro dessa dinâmica, né? Eu vou ter um desafio, eu vou precisar
cientificar esse desafio, ou seja, entender se já existe na literatura conceitos, definições, e por fim, mas não no final do percurso, eu vou ter que me dispor às críticas e ao movimento de análise, né? Então, posso achar que estou indo por um caminho bem mais curto, banco de dados aberto, censo escolar, né? Tá aí, é muito mais fácil. Mas quando eu começo a analisar, quando eu começo a problematizar, por que essa variável está dando esse resultado? Por que eu estou precisando estudar os objetivos de desenvolvimento sustentável? Por que eu tenho que ter como co-orientador um professor de economia, né, professor Matheus, para me explicar aqui por que a evasão escolar ela é significativa e ela tem causa e efeito na sociedade? Então, é nesse sentido e é sobre esse propósito que muitas vezes caminha o nosso programa, né? Eu venho da linha de engenharia, tá tudo certo, garantido, tem um protocolo. Aí eu vou para uma possibilidade de aula dentro do cenário da educação e eu começo a entender que para eu dominar uma inteligência artificial, eu tenho que entender de neuroaprendizagem. Ponto. Peraí. Por essa eu não esperava, né? Nossa, a gente pode ficar aqui dias falando sobre isso, né? Tem vários pontos que vocês colocaram, por exemplo, quando a gente fala educação de qualidade, né? Eu gosto muito desse termo qualidade, porque ele diz tudo e nada ao mesmo tempo. Você tem que ter parâmetros para você dizer o que é qualitativo, né? O que tem qualidade. Então, e qualidade é muito subjetiva. Então, quando você vai... claro, no mercado, que é diferente da ciência, a gente não questiona, né? A parte de marketing, a parte, né? É a parte que as pessoas entendem. Mas quando você está no estricto, você tem que ser um pouco mais crítico com isso. E aí você coloca, né? Qual é o parâmetro de qualidade? É uma sala de aula? É limpeza? É o conhecimento do professor, que também é subjetivo, né? Mas o que você coloca como parâmetro de qualidade? Não só em termos de ensino, mas em termos de empresa, quando a empresa fala assim, esse produto que eu estou te vendendo tem qualidade, mas qualidade de quê? O que é a qualidade? Eu uso menos, ele rende mais? Então você tem que dar parâmetros, né? Então a gente começa a enxergar essas coisas de forma diferente, de forma mais, como eu posso dizer, mais abrangente. Então, quando entra-se no mestrado, você entra justamente para desenvolver o pensamento crítico e ver que não é só o falar pelo falar, né? Mas você tem toda aquela parte de construtiva do pensamento crítico para você poder fazer uma análise diferenciada. E é isso que diferencia o profissional no mercado hoje. É o nível de conhecimento que ele tem, né, na minha visão. Porque hoje tem tantas formações, é tão amplo, que quando você parte para o estricto sensu, você parte para uma coisa mais restrita. Estricto é justamente isso, né? Essa restrição que se tem, mas não restrição de conhecimento, é restrição no sentido da pesquisa, em que você vai realmente cavar ali a fundo para saber, como o professor Letícia colocou, causa e efeito, como o professor Matheus colocou, eu quero ver uma representação, modelo disso, se isso funciona em determinados lugares, né? Esses modelos. A gente falou bastante de a parte quantitativa aqui, que é a parte de dados, mas também, por outro lado, temos a pesquisa qualitativa, que são as entrevistas. O professor Matheus até citou aqui as entrevistas com a análise de conteúdo, né? E também tem a análise de discurso, que é um pouco mais complexa, mas a gente tem também pesquisas qualitativas, que não precisa só mexer com números. Apesar de que números, gente, não precisa ter medo, tá? Número é uma ciência natural. É uma ciência natural, não é uma ciência... Eu até estava conversando esses dias, eu cheguei à conclusão que a matemática é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, porque ela é muito mais humana do que exata. Se você for ver a matemática a fundo, ela é muito mais humana do que exata. Ela é exata na forma de representação dela.
Mas por trás de tudo isso tem um raciocínio que é muito mais semântico do que sintaxe só. E as pessoas se espantam porque a sintaxe não quer dizer muita coisa para elas, né? E quando você começa a entender a matemática, você fala assim, opa, pera lá, isso aqui é tipo língua portuguesa, porque você tem uma semântica por trás daquilo, uma estrutura para colocar aquilo. Aí eu estava pensando isso esses dias, falei, matemática é uma ciência natural, obviamente, mas é uma ciência muito mais humana do que exata. Ela tem a exatidão no seu resultado, mas ela tem toda uma argumentação semântica para poder chegar nesse resultado exato. E é essa semântica que é o desafio de compor. Então a gente tem isso, todas essas discussões, a gente poderia avançar muito mais aqui, né? Mas a gente vai abrir para perguntas agora, e o pessoal já enviou bastante perguntas aqui, que a gente vai respondendo. O que eu quero dizer para vocês é que o nosso mestrado, ele tem hoje uma infraestrutura super elogiada pela nossa avaliação na CAPES, que é quem faz a avaliação do mestrado, dos strictos sensus, na verdade, pelo Brasil. Então nós fomos bem avaliados em termos de estrutura curricular, infraestrutura no caso, e estrutura curricular. Os nossos professores são professores muito bem qualificados, que têm publicação, que pesquisam na área. Nós hoje temos 4 entradas, né, no nosso mestrado. Então, a gente sempre publica o edital de entradas. Está aberta agora uma entrada, a nossa entrada é contínua, vocês podem se inscrever para poder entrar. Nós temos uma estrutura curricular bastante enriquecedora em termos de conhecimento e flexível também, em que vocês terão aulas durante a semana. A gente concentrou em 2 dias da semana praticamente todas as aulas, para você poder ter tempo também de estudar e fazer ter os seus outros compromissos, mas sem esquecer do mestrado. Então, hoje a gente tem essa estrutura para oferecer para vocês o que há de melhor em termos de ciência, o que há de melhor em termos de produção do conhecimento e produção intelectual. Tá? Porque nós precisamos de pessoas pensantes no mundo. Nós precisamos de pessoas que que evoluam no pensamento crítico da sociedade e que auxiliem a sociedade de alguma forma, não é verdade? Nós precisamos desse auxílio da sociedade. E o mestrado é um dos caminhos para enriquecer isso de uma forma sistemática, de uma forma pensante, de uma forma crítica, com conhecimento de causa adquirido nas leituras, em pessoas que têm anos de pesquisa, como a professora Letícia colocou, né? Por exemplo, física quântica. Esses dias eu estava dando uma olhada, física quântica. Física quântica, em 1930 se falava em física quântica. Não é uma coisa de agora, por causa de filmes que estão vindo. Não, é desde 30. Né? Já se falava em física quântica. Einstein já debatia sobre os problemas da física quântica e da física clássica e da física moderna, né? Então, assim, não são coisas de agora, são coisas que a gente está sempre melhorando e buscando respostas. A ciência é essa busca incessante por resposta, busca incessante pelo conhecimento e por estudar. Eu e como os professores aqui, nós gostamos muito de estudar, né? Até hoje. Somos inquietos. Inquietos. A ciência faz isso com a gente. O fulano falou isso, tá bom, vamos atrás, vamos ver se isso aí... Vamos testar. Vamos testar, vamos ver se faz sentido, né? E nem tudo precisa de aplicação prática também, a gente tem a ciência pela ciência, né? A teoria, ela evolui porque tem a ciência básica, que é aquela que evolui a teoria, né? E aí tem a ciência aplicada. Hoje em dia eu acho que a teoria está tão mais evoluída que a gente precisa ter um pouco mais de ciência aplicada, por isso essa sede por aplicação da ciência hoje, né? Mas não necessariamente precisa ser só isso. Então vocês têm hoje um universo de coisas para explorar e nós estamos aqui
de braços abertos, os 12 professores, para receber vocês no nosso curso, para que vocês façam o mestrado e saiam daqui grandes. Grandes no sentido do conhecimento. Grandes enquanto ser humano, enquanto pessoas que vivem em sociedade. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui, o nosso tempo já se esgotou. Eu deixo para vocês um forte abraço, agradeço imensamente a presença das professoras Thaís e Letícia, do professor Matheus, e aguardamos você aqui para estudar conosco no nosso mestrado em Gestão do Conhecimento das Organizações na Unicesumar. Muito obrigado, boa noite, deixem aí as perguntas de vocês, nós vamos tentar responder todas possíveis, tá bom? Obrigado.